Voltamos com o programa Qualidade de Entrevista, conversando hoje com dois jovens estudantes, a Amanda Rodrigues, de Minas do Leão, e o Pedro Metrick, de Butiá, os dois estudantes da IFSU de Charqueadas. Aos saudados, quero lembrar que há pouco tempo atrás, os jovens, quando criavam alguma coisa, era mais para se divertir, né, para o lazer, e hoje é necessário que se use o talento de vocês para a proteção. E eu gostaria, Amanda e Pedro, que vocês falassem um pouquinho sobre esse aplicativo que vocês criaram, em uma experiência muito traumática para ti, né, Amanda? E vamos respeitar as mulheres, né, Pedro? Vamos deixar primeiro a Amanda. Bom recebê-la aqui no programa e nos fale um pouquinho desse aplicativo e por que surgiu essa iniciativa de vocês. Então, muito obrigada pelo convite, primeiramente. É uma honra para a gente estar aqui falando principalmente sobre o nosso projeto e estar dando voz a essa mulherada toda. Bom, o ADA surgiu quando, assim como tu falou, em uma experiência traumática que eu tive. Eu sofri um episódio de assédio na cidade de Charqueadas, que é a sede do IFSU, que é onde a gente estuda. E a partir dessa situação, comentei com o meu colega Pedro e a gente teve a ideia de desenvolver um aplicativo que pudesse auxiliar as mulheres em lugares públicos, principalmente, na segurança delas. Nos fala o que foi que aconteceu contigo, Amanda, até onde você pode nos dizer, nos relatar o que foi que aconteceu. Bom, eu estava saindo da escola, indo até a rodoviária. Isso em Charqueadas? Isso em Charqueadas. E aí eu estava passando assim e um cara me agarrou pelo braço. E aí ele perguntou assim, tem horas, princesa? E aí eu peguei e fiquei em choque, achei que era um assalto, né? Então eu já tava tirando até o celular do bolso. E aí, quando eu não respondi, segui andando, ele pegou e passou a mão no meu corpo. E eu fiquei traumatizada, fiquei em choque ali parada, e aí um moço que tava do outro lado da rua gritou com ele. E aí foi quando ele saiu correndo. E aí eu fiz a mesma coisa, saí correndo, desesperada, chorando. E aí quando eu cheguei na rodoviária, tinha uma moça lá, a moça pediu para eu sentar no banco, ela me trouxe um copo de água, perguntou o que tinha acontecido. Aí eu falei para ela tudo que tinha acontecido. E aí ela pegou e me disse que infelizmente na cidade de Charqueadas isso é muito comum. E aí isso mexeu bastante comigo. E aí ela falou uma frase que foi decisiva, assim, foi uma virada de chave pra gente fazer o projeto. Foi quando ela me olhou e disse que eu não fui a primeira e não ia ser a última. E aí eu cheguei no outro dia e comentei com o Pedro. Disse, Pedro, aconteceu isso, a gente precisa fazer alguma coisa. E lamentavelmente não é uma situação que ocorre exclusivamente com Charqueadas, né? Isso é uma coisa que é inerente na vida do ser humano. E nós podemos falar aqui no Rio Grande, no Brasil, a violência contra a mulher ela vem num crescendo, algo que assusta e preocupa, né? Exatamente. A gente pode falar principalmente porque o ADA... Mas vamos lá então, você contou essa situação para o Pedro, que tinha ocorrido, e aí Pedro, o que foi? Deve ter te assustado também, né? Uma colega tua sendo, né, vítima de uma agressão. Sim, porque tipo, nunca alguém perto, tão perto, não tinha passado por algo do tipo. Então, primeiramente me assustou, eu fiquei enfurecido com a situação. É um trauma. Aí, com isso a gente resolveu desenvolver o aplicativo. Bem na época que aconteceu isso comigo, a gente tinha que fazer um projeto de conclusão de uma matéria, técnica principalmente. E aí a gente pensou, vamos pegar esse episódio então e vamos transformar em algo para as mulheres. Só que o ADA se transformou muito maior do que um trabalho de conclusão de uma matéria e acabou extrapolando todas as nossas expectativas. Mas vocês conversaram antes ou foi surgindo a ideia, aquele susto, essa situação, repito, traumática que você viveu, também colaborou com o desenvolvimento desse aplicativo? Conta um pouquinho para os nossos telespectadores como é que foi desenvolvido este projeto, até que as pessoas possam entender. Acho que no primeiro momento, quando isso realmente acontecia, a Amanda falou pra gente queria fazer alguma coisa, a gente não sabia o que. Então, na época, quando aconteceu, a gente não fez nada. Depois surgiu essa oportunidade, que era fazer realmente trabalho de conclusão da matéria, e a gente voltou à tona com esse assunto, para juntar o útil ao agradável, não que seja agradável, que seja útil, mas que isso possa... Útil, né? A necessidade ajudar, e mesmo assim terminar a matéria, no caso, saiu da matéria, criou algo muito maior,
que foi o desenvolvimento do projeto ADA como projeto. A gente, inicialmente, tanto o Pedro quanto todos os meus colegas disseram que era para eu fazer um BO, né, o que tinha acontecido. Só que acontece que muitas e muitas mulheres vão me entender que no calor do momento tu não presta atenção em ninguém, né? Só presta atenção na situação. E se hoje em dia eu for parar para pensar, resgatar aquele momento, eu não consigo me lembrar. Do rosto em si eu não consigo lembrar, eu consigo lembrar do que ele estava vestindo. Mas características assim da fisionomia dele eu não consigo lembrar. Então foi mais um jeito e mais um incentivo para a gente desenvolver o ADA. O ADA começou quando a gente... Ele é uma sigla, como é que é? Eu vou explicar para quem... A história do nome é muito, muito legal. Porque... Nós já vamos contar para vocês, calma aí, o que é esse aplicativo. Mas antes eu quero sugando os dois aqui, mas vamos começar então o nome. Deve ter alguma coisa pitoresca pelo sorriso de vocês. Tem. O nome é muito legal. Eu e o Pedro, nós somos da área da informática, né? A gente faz curso técnico de informática lá no IFE. E a gente tinha uma sigla inicial antes, que era uma sigla mesmo. Só que aí a gente queria dar protagonismo às mulheres na informática. E aí a gente foi pesquisar grandes mulheres na informática. E acontece que só nesse Google assim que a gente deu foi uma série de estereótipos assim, sabe, jogados à tela, sabe, dizendo como as mulheres poderiam melhorar na programação, sabe, uma série de coisas. E aí foi quando a gente descobriu que quem inventou a programação foi uma mulher. E o nome dela é Ada Lovelace. E aí que veio o nome do nosso projeto para tentar dar o protagonismo às mulheres, principalmente nós programadoras da área da informática. Até a nome do projeto é a fisionomia, o rosto dela. Sim, e vocês dois estudam na mesma série, na mesma aula, são colegas, apesar de morarem, não são cidades próximas aqui, né, mas... Bom, e se conheceram lá? Sim. Isso. Nos conhecemos no IFE. E aí, colegas de aula cria essa amizade, né? E aí uma situação que passa uma colega, obviamente, despertou a ira, a revolta de vocês, mas ao invés de procurar uma vingança, né, vocês encontraram uma maneira de proteger a colega e outras colegas e, na verdade, né, desenvolvendo o projeto, protegerem as mulheres. Agora vamos falar especificamente o que é, né, esse aplicativo e como é que ele funciona. O ADA, no próprio nome dele diz localização de ambientes seguros para mulheres. Ele é um sistema de geolocalização que parte do pressuposto das mulheres poderem avaliar os locais que elas vão como seguros ou não seguros. Não que ela não possa ir, mas que aquele lugar tem muito homem passando a mão, assobiando ou fazendo um tipo... Isso ela vai poder avaliar no aplicativo o local E relatar também. e relatar, aconteceu tal coisa nesse local e avaliar aquele local. Por exemplo, aqui no Butiá, aí na praça famigerada Praça Verde, ela vai poder avaliar o local público. Tá, mas esses dados estão aonde? Onde busca esses dados para saber se ali é realmente um local seguro ou não? Ele vai ser avaliado pelas mulheres. Isso. A mulher vai entrar no aplicativo e aí quando ela entra no ADA, ela vai ter que ativar o GPS, no caso, que é para ela saber onde ela está localizada. E aí vai abrir, óbvio, no mapa da cidade que ela está. E aí, por exemplo, como o Pedro citou de exemplo, quando ela vai na Praça Verde, se ela passou por algum caso de insegurança, ela vai poder entrar no ADA e ir até a localidade da Praça Verde e diminuir as estrelinhas de segurança que tem. O que acontece? O ADA vai pegar essa avaliação dessa mulher e de todas as outras butiaenses que avaliaram a Praça Verde e nós vamos fazer uma média, para que quando outra mulher entre no aplicativo, ela consiga ir na localização da Praça Verde e ver, por exemplo, que a Praça Verde é 12% seguro em relação pela avaliação das mulheres. E isso só funciona no Butiá, Minas do Leão, ou é possível fazer em qualquer cidade? Ele vai ser para todas as cidades. Primeiramente, a gente vai trabalhar com um alcance menor para poder testar como a gente vai poder fazer isso de forma mais efetiva em cada cidade. Mas no caso das cidades onde a gente trabalha, no caso ali, Charqueadas, Butiá, Minas do Leão, na região carbonífera em si. E somente as mulheres poderão alimentar o sistema? Exato, só as mulheres.
tanto que nós temos, o Pedro pode explicar isso bem melhor do que eu, mas nós temos um sistema que nos dá a garantia de que só mulheres entrem no aplicativo. Pois é, e o que eu queria saber? E se um maníaco, um violentador quiser entrar no sistema, ele tem como? Ele pode mexer nos dados? Ele não vai poder, porque primeiramente o aplicativo é só para mulheres. Para a mulher poder se cadastrar no aplicativo, hoje em dia tem aplicativos como o Nubank, o PagSeguro, onde quando você vai criar uma conta bancária online, tu tem que mandar uma foto tua com teu documento para ser verificado e após isso te liberarem o acesso à tua conta. Sim. A gente quer utilizar esse mesmo processo no nosso aplicativo. Até garantir. E como o aplicativo não vai poder ser acessado, vai ser que nem também aplicativo de conta de banco, não vai poder ser acessado sem a senha ou sem o digital da pessoa, senão um homem pode pegar o celular de uma mulher e acessar ali para fazer outras coisas também, porque a gente não quer que isso aconteça. A gente pensou nisso achando que isso poderia acontecer, então a gente já criou uma forma disso não acontecer. Bom, até para que os nossos telespectadores possam entender, as pessoas que estão acompanhando o programa possam saber como funciona o aplicativo, seria mais ou menos, pelo que eu entendi, vocês me corrijam se eu estiver errado. Funcionando perfeitamente, a menina que quer sair, ela foi convidada de repente para ir em um determinado local. Ela pode acessar, ver se aquele local é seguro ou não? É assim que vai funcionar? Exatamente. Não, se ela for sair, caso ela estiver viajando para uma cidade onde ela não conhece, ela também vai poder ver os locais para todo, se ela quiser saber as informações que estão no aplicativo. Bom, e no caso da Amanda saindo do Instituto, indo para a rodoviária, você acha que ela se conhece, né? Mas você não é de lá, você é de Minas do Leão, mas a região aqui ela é muito próxima. Mas eu pergunto, de repente, indo ao Uruguaiana ou indo a outra cidade, funcionando o sistema, né, ela pode evitar uma situação constrangedora, uma situação de violência, não frequentando locais que se sabe, né, nas cidades tem alguns locais que são realmente impróprios. Exatamente. Nós também, a gente quer também implementar a aba de denúncias e relatos, que é quando a mulher, além da avaliação dela, ela pode relatar aquilo que aconteceu com ela. Óbvio que esses relatos vão ser todos anônimos, né? Que não quer expor nenhuma identidade de nenhuma mulher, né? Para não colocar... Ela tem uma situação constrangedora, então esses relatos vão ser todos anônimos e só mulheres realmente vão ler aqueles relatos. Porque como o senhor mesmo falou, se eu vou a uma outra cidade e eu não conheço ela, se eu entrar no ADA e procurar os locais, ali eu vou ter os relatos das mulheres, do que mais acontece ali, das avaliações delas, do que elas acham daquele local. Bom, e para o sistema funcionar, é preciso que as mulheres acessem e informem. Ele vai ser alimentado por experiências que as mulheres passaram. Exatamente. Porque no início da nossa pesquisa, a gente tem todo um artigo sobre isso, no início da pesquisa a gente descobriu que não havia dados sobre isso. Por quê? Primeiramente que assédio sexual ou assédio só foi ser considerado crime depois do ano passado. Em 2018. Antes era como uma importunação, como se alguém estivesse mexendo contigo. Então não havia dados e também é muito difícil, como a Amanda disse, de chegar numa delegacia e denunciar, às vezes por não reconhecer o rosto, às vezes por ficar traumatizado no momento, ou às vezes mesmo porque saber que chegar numa delegacia e denunciar não vai acontecer nada com o agressor. E até mesmo pela falta de delegacias da mulher que existe, né? Que a nossa carência de delegacias da mulher é gigantesca. Então como é que eu, uma mulher que acabei de ser assediada, talvez estuprada, violentada por um homem, vou chegar a uma delegacia em que eu vou ser recepcionada por um homem? Sim. Então não tem por mais que não tenha sido ele o violentador, é uma situação complicada. Então o ADA chega justamente para legitimar a importância da criação dessas delegacias da mulher e também para poder quantificar esses dados. Para dizer que sim, o absurdo é que não, até pouco tempo, se fala até o ano passado, né? E os dados são muito poucos e nós vemos todos os dias jornais, na imprensa, violência contra a mulher. E aí ter essa restrição de dados e é através disso, né, que se pode montar, no caso de vocês, né, este aplicativo, mas é fundamental que se tenha números, que se tenha dados. Vamos para rápidas mensagens comerciais e nós já voltamos.
O Atualidade Entrevista conversa hoje com a Amanda Rodrigues e o Pedro Mietrich, o Pedro de Butiá, a Amanda de Minas do Leão, ambos estudantes do IPSU de Charqueadas, que estão e desenvolveram, posso dizer que estão desenvolvendo ainda, né, um aplicativo, um sistema de proteção para as mulheres. Ele, obviamente, é um aplicativo, funciona num aparelho telefônico, precisa ser um aparelho sofisticado ou não? Olhando o que o aplicativo já foi criado, como tem desenvolvimento, tem muita coisa que pode ser utilizada ainda. Mas a partir, acho que de 2015, 2014, todos os celulares podem usar o aparelho, usar o aplicativo para isso. Ele vai necessitar de internet e o sinal GPS. Todo celular com Android, que tem Android ou o iPhone, já tem essa funcionalidade GPS ativada e só o caso da internet, para precisar enviar os dados para o nosso servidor. Tá, o servidor de vocês esse servidor é que vai armazenar todas essas informações e é onde a mulher vai acessar. Exatamente, o aplicativo vai acessar esse servidor, vai contatar e vai ver em quais locais existem uma média baixa de segurança e outras requisições que o servidor tem que fazer como programação. Tá, e como é que funciona assim, o sistema de defesa para a mulher? Ele tem esses dados, mas tem alguma coisa que ela possa acionar, sentindo-se insegura? Tem. Como é que é, Amanda? Tem. O ATA também conta com o botão de emergência. Botão de emergência? Isso, botão de emergência. Que é quando uma mulher, em uma situação de um perigo maior, digamos assim, se ela vê que, de repente, em situação de, por exemplo, um transporte público, que nós já tivemos vários outros casos ano passado, né, que saiu na mídia, ou talvez até mesmo em um caso de perseguição, alguma outra coisa, a mulher vai poder pegar o celular dela e apertar do lado, não precisa necessariamente desbloquear o celular, né? Até porque se for uma situação mais grave, pode acarretar em até um assalto ou alguma outra coisa. Então ela pega o celular, não precisa nem pegar, pode botar no bolso e aí ela dá 2 ou 3 cliques no botão de bloqueio do celular e esse botão acionado vai enviar uma mensagem para todas as mulheres que estão vinculadas ao aplicativo para que elas ajudem essa mulher. Eu li algo, não me recordo qual o tempo, em uma das explicações por que mais homens morriam afogados. Eu me interessa saber por quê. Porque é o seguinte, a mulher sentindo qualquer perigo, ela grita. E o homem não, ele tenta até o último minuto, né, não gritar para não passar vergonha, não. A praia cheia de pedido de socorro. Nesse caso, o toque no telefone é o pedido de socorro da mulher. Na ameaça do perigo, sentir o perigo, ela aciona e aí ela tem mecanismos de proteção. Isso. A gente criou esse botão de emergência justamente para estimular a sororidade feminina, que seria mulheres auxiliando e ajudando outras mulheres, e também para deixar o estereótipo de que a mulher em perigo precisa de um homem para ser ajudada. Então a ideia é que mulheres ajudem mulheres para que juntas a gente consiga desviar tudo isso. E geralmente o ataque é de um homem, né? A mulher é agredida por um homem. Mas vamos lá. E esse projeto está sendo desenvolvido dentro do IPSU. Tá? Vocês têm toda a retaguarda, tem tudo o que precisa, bastante recurso, enfim. Eu falo, tu fala. Acho que não é novidade para ninguém o corte de custos não, de investimento que os institutos federais e as universidades federais estão sofrendo. E com a nossa instituição não é diferente. O IFE esse ano teve um corte de 33% na sua verba, o que nos impossibilita centenas e centenas de coisas que vocês não têm noção. Uma delas é o próprio desenvolvimento do nosso aplicativo, a segunda é a possibilidade de ir para feiras, bolsas também foram cortadas. Agora, essa questão de feiras, eu interromper só um pouquinho, é importante porque daí tem a troca de experiência, né? Pode ter algo semelhante ou uma ferramenta que possa auxiliar vocês e ao mesmo tempo levar essa ferramenta para auxiliar outros projetos. Acho que esse intercâmbio é fundamental. Sim, além da troca de experiência, tem a representatividade, porque a gente está, essa aqui é uma STEC, a nossa feira, ela é conhecida na região toda, a gente teve projeto credenciado do Nordeste para vir para o nosso projeto, mas não conseguiu porque não tinha verba para vir.
E a gente foi credenciado para uma feira que é a maior feira da América Latina. Então, isso vai dar reconhecimento para o nosso instituto, para o nosso país. E para o nosso projeto. Numa feira internacional a gente tem projetos dos Estados Unidos, Cazaquistão, Rússia, e a gente está junto com eles. E um projeto assim pode até ter interesse na iniciativa privada e empresas, enfim, de repente, né, ajudar a desenvolver o projeto, financiando o projeto. Mas aí sem a verba a gente não consegue ir para as feiras mostrar. Voltamos a isso. E a questão, a mulher não está insegura em Charqueadas, Butiá, Minas do Leão. A mulher é insegura, está insegura em qualquer lugar do mundo. A violência contra a mulher é algo universal, né? Tanto que no início da nossa pesquisa, porque como o Pedro falou, tem todo um artigo por trás, tem toda uma fundamentação teórica, então não é só o desenvolvimento do aplicativo, é realmente uma pesquisa, sabe? Então, lá no início a gente desenvolveu um formulário para que as mulheres pudessem responder. Inicialmente, dados como onde elas moravam, o que elas definiam sobre segurança, sobre assédio. E quando a gente perguntou o que elas definiam como assédio, praticamente todas definiu que é um caso de insegurança, que é quando elas não se sentem seguras. Sim. Então a gente teve uma faixa etária de mulheres de 13 a 67 anos respondendo que assédio é uma questão de insegurança para elas. Sim. E do Brasil todo, não só da região, tínhamos pessoas de São Paulo, Brasília, Maranhão. E eu coloco também a questão do aplicativo, e como você falou, Amanda e o Pedro, serve também como uma fonte de pesquisa. Vocês estão coletando dados e colocando dados que são importantíssimos que não se tinha. Até o ano passado, por exemplo, e vocês tiveram dificuldades para desenvolver o projeto. Com certeza. Toda a nossa fundamentação teórica gira em torno dessa falta de dados. Então, a justificativa principal do projeto é pela falta de dados que a gente tem de trabalhar com isso. Então, a nossa principal fonte de coleta de dados está sendo roda de conversa com mulheres, que a gente senta com elas, pergunta de experiências, pergunta de coisas que já aconteceram, de o que elas definem por isso, para que a gente realmente consiga coletar dados, já que as pesquisas não conseguem nos fazer isso. Me parece que tu conseguiste administrar bem essa situação que aconteceu contigo, né? Não ficou feito o caramujo te esconder, pelo contrário, me parece que tu soltou através de uma pesquisa. Mas o que mudou a tua vida, essa situação? Neste caso, tu não tinha passado por isso, foi uma situação, eu repito, bastante traumática, né? Mas tu conseguiste, aquela expressão bem chula, mas fazer de um limão uma limonada e ajudando outras mulheres. Antes disso, eu sempre fui muito ativista pelo direito das mulheres e principalmente pelas causas feministas, mas depois desse acontecimento e depois do ADA, hoje eu consigo ver que a minha vida, a minha pesquisa, eu estudo para que eu consiga auxiliar e levantar outras mulheres, que assim como eu tive aquela moça na rodoviária lá que me estendeu aquele copo d'água, eu quero ser a mulher, eu quero ser o projeto que vai auxiliar uma mulher sozinha na rua, vai dizer, tá aqui, pode denunciar, pode ficar tranquilo, tu não tá sozinha, aciona outras mulheres e a gente vai te ajudar. E Pedro, eu acredito que tu tens irmã, tem a tua mãe, e fazendo esse trabalho também, né, te ajuda muito como ser humano, dando a tua contribuição, porque ninguém sabe quem vai ser a próxima vítima. E neste momento uma mulher está sendo assediada, está sendo agredida, está sendo violentada, né? Lamentavelmente são números que ainda não refletem uma realidade, mas são números que assustam. Como a gente disse no projeto, apresentando o projeto, que o homem tem que se identificar como causador da violência e não dizer, nem todo homem é igual. Mas às vezes ele não se percebe violento, ele não se percebe que algo que ele fez pode afetar outra mulher. E outra, eu não sou nada diferente da Amanda. A Amanda é outra pessoa, eu sou uma pessoa porque ela tem que sofrer coisas que eu não sofro. Por exemplo, eu quando saio na rua de noite, no máximo eu tenho medo de ser assaltado. Ainda mais em Butiá, mas a Amanda tem inúmeros medos. O assaltado é o menor deles. Nessa pesquisa que a gente fez com essas pessoas, a gente conseguiu ver que isso também não é só a Amanda, todas as mulheres que responderam a pesquisa.
dentro de 20 opções, 40 e poucos por cento, quantos? 48,5%. Foi que a pessoa mais temia foi assédio sexual. Nessa pergunta que a gente fazia para elas, né, que elas mais temiam quando saíam de casa, elas tinham 20 opções de casos de insegurança para poder marcar. E 48,5% delas disseram violência sexual. E quais as outras opções? Morte, por exemplo? A segunda maior era assalto. E a terceira era homicídio. Então foi o que fez a gente parar para pensar. Mas vamos repetir para que possa nos entender que esse número surpreende. Sim. As mulheres não têm medo de morrer, têm medo de serem estupradas. Porque como elas sofrem muito de assédio, elas vão estar mortas, porque elas vão ter que estar sofrendo com aquilo e continuarem vivos. Talvez a morte não deve ser melhor, mas para elas seria menos doloroso do que ter passado por algo do tipo. Agora isso é um absurdo, né? Chegar exatamente, essa constatação, né? É um absurdo, porque o número são 48,5% de mulheres que disseram que é assédio sexual, aí vem outras 15 dizendo que temem assalto, e tem outras 8 dizendo que temem a homicídio, sabe? Então a gente faz essa relação de o quanto o assédio sexual, o quanto que a violência contra a mulher, o quanto que isso é assustador na vida dessas mulheres, né? De ser o que elas mais temem quando saem de casa é serem violentadas. E o mais assustador que essa situação não é de agora. Isso ocorre há muitos anos, há muito tempo. É que agora está se dando mais publicidade. A mulher criou coragem e está denunciando, apesar de não se ter ainda os números verdadeiramente corretos, né? Muitas são impedidas de mais diferentes formas, como a Amanda salientou, muitas têm vergonha, né, de chegar e ter que confessar para um homem que foram violentados, né? Então são situações assim que nos chocam, são números que apavoram e mais ainda, que são números que já existiam há muito tempo e somente agora se está tendo coragem de enfrentar essa situação. E uma das formas é este aplicativo. Isso. Sim. A gente também, desde o início do projeto, a gente escuta bastante as pessoas dizerem que o mundo está muito chato agora, sabe? Não pode fazer mais nada. Só queria salientar para essas pessoas que para as mulheres sempre foi chato. Para as mulheres sempre foi chato sair na rua e ter um cara assoviando. Para as mulheres sempre foi chato sair na rua e ter um cara achando que é dono do teu corpo. Sempre foi chato tu ir no transporte público e o cara vier se roçar literalmente em ti. Pra gente sempre foi chato. Agora que a gente quer reverter isso, aí que a briga começa. Agora, nós vamos conversar no próximo bloco. Eu sempre tenho colocado, eu não acredito numa sociedade, eu não acredito num país que tu tem que ter o estatuto da criança e do adolescente para proteger a criança e o adolescente. Isso não precisa ser lei, isso é uma obrigação, se proteger as crianças e o adolescente. É um absurdo se criar uma lei e se festejar uma lei chamada Maria da Penha para dizer que a mulher não pode ser agredida. Isso não precisa de lei, isso tinha que ser da natureza do ser humano. E agora os jovens precisam criar um aplicativo para que a mulher possa se proteger. E mais, chama a atenção de nós, homens, né, de que de tudo isso, as mulheres estão perdendo a confiança em nós. Nós não conseguimos mais transmitir confiança para as mulheres, porque tal o grau de violência, de agressão, né, porque se vê muito dentro da própria casa, muitas vezes também, né? Então é preciso sim pensar essa situação. Nós vamos para mais um bloco de comerciais e nós voltamos a conversar sobre este aplicativo aqui no seu programa A Qualidade Entrevista. No programa de hoje nós estamos conversando com dois jovens estudantes, Amanda Rodrigues de Minas do Leão, o Pedro Metric de Butiá, que estudam em Charqueadas, no IFSU, e estão desenvolvendo um aplicativo, um sistema de proteção para as mulheres. Chega a ser até, se não fosse tão trágico, seria cômico. Olha, se precisar criar um aplicativo para proteger as mulheres. Mas por que isso? Porque as mulheres, né, vivem um período de medo, vivem uma situação constrangedora, como a Amanda falou, num ônibus, né? Eu não sei nem como adjetivar, né, um homem que fica se roçando, se aproveitando, e o que se vê, Amanda, não é questão nem de idade, né? Se vê mulheres, crianças, né,
sendo assediadas e homens de todas as idades assediando também. Isso é nojento, né? É repugnante. É repugnante quando a gente fala sobre esse tipo de coisa. A primeira coisa que a gente pensa é como é que essas mulheres se enxergam, né? Qual é o nosso papel na sociedade? Qual é o papel da mulher? E principalmente o que esses homens acham que é o papel da mulher, né? Porque nós, como o Pedro falou, nós somos seres humanos assim como eles. Não é porque nós temos uma genitália diferente que isso quer dizer que eu deva receber menos que um homem fazendo o mesmo trabalho que ele, ou quer dizer que eu saio na rua e quer dizer que o meu corpo é público, então, ou quer dizer que o Estado tem direito sobre o meu corpo, sabe? Então, realmente é repugnante. É uma situação bastante complicada. Mas você, assim, me parece, essa é só um episódio nessa tua luta em defesa da mulher. Briga muito também pela inclusão. A mulher se inclui em todo o contexto, né, em todo este panorama. Como eu acabei de dizer, eu sou uma mulher na área da informática, né, e apesar de de quem inventou a programação seja uma mulher, ainda existe muito tabu dentro da área da informática e também existe em todas as áreas, acredito. Lá no IF nós temos 2 cursos de informática e mecatrônica. As meninas da mecatrônica também passam por isso, por trabalharem com mecânica e com... Então acabam dizendo que a gente não é inteligente o suficiente para poder fazer isso. Aquela ideia retórica antiga, lá de 1800 e antes disso até, que mulher é para lavar a louça, arrumar a casa. Continuamos com esse preconceito ainda, né? Exatamente. E como tu disse, é uma briga minha constante para que eu consiga dar voz a essas mulheres e para que o aplicativo principalmente seja o porta-voz delas, para que elas se empoderem, para que sejam independentes e principalmente para que elas ocupem o lugar que elas quiserem. Como é que é trabalhar com a Amanda, Pedro, com toda essa energia, essa garra, essa defesa da mulher aí? Quando a gente não tá querendo se matar, brincadeira. Como eu falei, eu conheço a Amanda desde o primeiro ano do IF, a gente é amigo desde o primeiro ano. E ela é uma ótima pessoa, ela sabe pensar, ela pensa muito bem, ela descobre a lógica. Eu sou bom em lógica de programação, mas não em lógica de pessoas. Ela é boa em lógica de pessoas, ela descobre o que tem que fazer, como a gente pode fazer. E eu sou só uma pessoa que programa, sou a parte técnica. Claro, eu ajudo também na parte teórica e tudo mais, mas ela é a cabeça toda do projeto e eu sou... Vocês dois só que estão desenvolvendo o projeto? Sim, a gente tem nossos orientadores que nos auxiliam. Sim. E tem uma psicóloga, uma acadêmica em psicologia que está nos auxiliando com vários casos que a gente está tendo, porque é um tema muito pesado para se construir. Em se tratando de violência contra a mulher, a gente está tratando com a parte psicológica e mental delas, né? A gente está falando sobre sentimentos, a gente está falando sobre experiências traumáticas, então a gente precisa de uma rede de apoio. A nossa co-orientadora é uma doutora em sociologia, a professora Daniela Medeiros de Azevedo, maravilhosa, da professora lá do IF, e ela nos ajuda com toda essa parte histórica, estruturação, o machismo na sociedade, como a mulher se enxerga. E nós temos também, assim como o Pedro falou, a nossa acadêmica de psicologia da PUC, que ela mora aqui em Butiá, a Vitória, Vitória da Rosa Silva. Ela nos auxilia em toda a parte de denúncias, dessa parte assim de realmente das denúncias das mulheres, porque quando a gente recebe um depoimento de uma mulher, a gente vai mexer com o emocional dela, então a gente precisa de alguém que seja capacitado e que tenha estudado para isso, né? Porque não tem como se envolver emocionalmente também, né? Mas tem que ter um cuidado para uma coisa não sair, porque é um aplicativo técnico, tem que ser técnico, né? Tem que ser técnico e ao mesmo tempo humano. Exato. Então essa é a nossa briga diária, de tentar que a parte técnica não fique tanto na frente, quanto a parte humana, que é a principal. Sim. Né? E um mecanismo muito interessante agora que nós vamos instaurar no ADA é a inclusão das mulheres trans. Né? A gente sabe
porque na nossa sociedade atual as mulheres trans são as que mais sofrem com a degradação, né? Tanto que elas são as que mais sofrem quando se fala em aparência, quando se fala em como se portar, de o que é ser uma mulher, enfim. Então não tinha como a gente deixar de incluir essas mulheres em um lugar que é para elas. Então, como a gente explicou lá no início da ferramenta que faz o reconhecimento, hoje em dia já é possível inserir o nome social no CPF para poder mudar a foto da identidade. Então, a mulher trans vai lá, insere o nome social, muda a foto da carteira de identidade e ela já pode entrar no ar. Na verdade, o que vocês querem é a proteção do ser humano, a proteção da mulher, Sim. Que ela se sinta segura. E eu acredito que daqui a um tempo, olhando para trás, se vocês tiverem a convicção, a certeza de conseguir ajudar uma mulher, já valeu a pena, né? Claro, vale muito a pena. Só pelos relatos que a gente tem hoje, a gente acha que vale a pena. Só apresentando na feira, como as pessoas falam, esse projeto é maravilhoso, vocês têm que continuar com isso. A gente acha que está valendo a pena, então... A gente vai a escolas, dar palestras, enfim, falar sobre o aplicativo. E a recepção que a gente tem dessas meninas de, no final da palestra, vir abraçar a gente, dizer obrigada, e às vezes até às vezes presenciar uma cena de choro, às vezes... Porque elas devem ter passado, algumas, né, já devem ter passado por uma situação semelhante à que tu passaste. Isso. Então, quando a gente começa essas palestras, eu falo justamente desse meu episódio. Sim. E pra mim não é vergonha nenhuma dizer o que aconteceu comigo, porque eu justamente falo desse episódio para poder dizer para as mulheres, ó, todas nós passamos por isso e a gente tem que trabalhar junto para dar um ponto final nisso. Até eu coloco, Pedro, e é importante que se a mulher tem vergonha de denunciar, ir na delegacia, registrar o BO, faça isso através do aplicativo. Ela vai estar fazendo primeiro um bem para ela, vai estar desabafando uma situação constrangedora, uma situação de um trauma que aconteceu. E vai estar alimentando o aplicativo e ele precisa disso. O aplicativo só vai funcionar se ele for alimentado com essas informações. Sim, depois disso, depois que a gente construiu o aplicativo e conseguir recolher esses dados, a gente quer ligar esses dados com o Ministério Público para que em tais cidades que tenham um dado muito grande de ocorrência desse tipo, que possa ser criado, aumentar a penalidade da lei, ou poder botar mais policiais naquele lugar. Mais iluminação, né? Sim, porque esse aplicativo, e vocês me corrigem se eu estiver errado, com as informações que ele for recebendo, a polícia pode montar estratégias preventivas. Exatamente. Não esperar que aconteça, né? Sim. Ela pode, olha, está acontecendo, e geralmente é a mesma pessoa, com as mesmas características, fica até mais fácil para identificar o agressor. Muitas vezes tem até um padrão em horários, né? Sim. Então, por exemplo, uma coisa que o aplicativo também vai ceder, que em determinado horário, aquele local é muito mais inseguro para as mulheres. Porque, por incrível que pareça, o fascínio, o bandido, o agressor, ele parece ser metódico, ele tem algumas características, ele respeita o horário, o dia, né? Então é importante que esse aplicativo vai ser uma ferramenta de extrema importância até para o trabalho investigativo, não só de proteção da mulher, obviamente. Exato. Acho que é também colocar no aplicativo. Hoje em dia tem o Waze, que é aquele aplicativo de direção, até no Google Maps, Sim. Quando o trânsito está muito lotado. Orientando. A gente quer colocar isso em alguns lugares onde não tem muita gente pedindo socorro ou avaliando mal, tipo, num certo momento, que apareça uma mancha vermelha ali, que está acontecendo alguma coisa ali. Você pode dar um exemplo. Um desvio de caminho. Sim. Dá para dar um exemplo, tipo um show público, ou tipo cabo moto, a gente tem que lutear. Se muitas mulheres vão começar a ativar ali, vai aparecer uma mancha vermelha ali na região, porque tem muitas mulheres ativando, e como é um show, é difícil de ver. Sim. Vamos saber que está acontecendo alguma coisa ali, pelo menos. Eu acho importante. Bom, outra coisa fundamental é que vocês possam desenvolver e continuar desenvolvendo o projeto, e ele não se resume só nisso de as mulheres, né, orientarem onde pode estar ocorrendo. Pode ser alguma agressão, alguma violência, acho que ele pode ser mais abrangente, vocês estão desenvolvendo cada vez mais. Mas é necessário que se tenha apoio, senão não tem como continuar, né? Com certeza. Bom, vou fazer um merchan aqui agora. Para quem quiser entrar em contato com a gente, pode nos achar no Facebook, que é facebook.com/projetoada. .tk? Não, no Facebook é só projetar. Tá bom, TK. E no site, para quem quiser entrar no nosso site,
é projetoada.tk. E se vocês quiserem nos chamar de repente para alguma entrevista, para alguma palestra, ou até para apoiar o nosso projeto, ser um dos apoiadores, é no nosso e-mail, projetoadaap.gmail.com. E aí entra em contato com a gente que a gente responde rapidíssimo. E é importante para que continue desenvolvendo também essa divulgação, né? Que mais pessoas saibam que existe esse projeto, que as pessoas possam, as mulheres possam informar, né? Porque o que nós já estamos falando desde o início do programa, que só vai funcionar se ele for alimentado. Exato. Sim. E até semana que vem. Semana que vem? Não, semana. Tá, na outra. A gente vai fazer um encontro de mulheres. Não, na semana que vem, não. Semana que vem. Nós vamos fazer um encontro de mulheres aqui na cidade de Butiá. Que aí sim a gente conta com o apoio de todas as butiaenses para que elas venham até. Nós vamos fazer ali na. A gente ainda não conseguiu a Câmara de Vereadores do Butiá. A gente ainda está tentando com toda a parte burocrática, né, que tem de arrumar lugar e tal. Mas vai sair sim, é só nos seguir nas redes sociais que a gente vai passar a data e horário direitinho. Esse encontro vai ser, assim como eu falei, uma coleta de dados. A gente quer fazer uma roda de chimarrão para ser uma coisa bem descontraída, para não pesar sobre o tema. Vai ser uma conversa é só para mesmo. mulheres? Os homens, se quiserem, podem ir, mas tem que ter em mente do início ao fim que o protagonismo é totalmente delas. É para as mulheres. Isso. E só para colaborar. Isso. Se quiser ficar que vá, mas fique quietinho. Quietinho, Deixa a mulherada falar. É a hora delas falarem. Eu só vou por causa que o projeto é meu. Bom, então, e esse projeto ele é desenvolvido por vocês dois, lá no Sul, nas Charqueadas, e o objetivo principal é criar mecanismos de proteção da mulher. Isso, exatamente. A gente esqueceu aqui de falar, nós também temos o nosso orientador técnico, o professor Gabriel Souza Ribeiro, que nos ajuda em toda a parte técnica. Eu não sei se estamos chegando no final do programa, mas dentro do Sul vocês têm toda uma retaguarda também, né, para poder desenvolver. Sim, a gente tem, como lá é uma escola, além de tecnológica, tem toda a parte, a gente faz um técnico integrado, a gente faz ensino médio e ensino técnico. E os professores de ensino técnico, além dos professores de ensino médio, todos são muito qualificados. Tem uma carga doutorado, mestrado, especialização, para nos ajudar a desenvolver essas coisas e criar pesquisa. O nosso instituto, o Instituto de Charqueadas, é o dos IFSUs o mais reconhecido por pesquisa. A gente é o que tem mais número de pesquisas e o maior número também de premiações por essas pesquisas. Mundo afora, vai Mundo afora. Nós já tivemos trabalhos premiados no México, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. E as pesquisas, elas são todas neste campo assim, de experiências que passaram, ou como é que funciona? É aberto a todos os segmentos? Assim, lá no funciona assim, quando tu tem uma ideia, chega no professor e diz, nossa, professor, eu tive essa ideia que teria como tu me ajudar. O professor vai topar na hora. Os professores são super, super parceiros. Então, quando a gente teve a ideia do ADA, a gente chegou no professor Gabriel primeiro e perguntou, ó, senhora, a gente está com essa ideia. Ele, lógico, vamos fazer isso, aquilo, aquele outro. Com a professora Daniela do mesmo jeito. E vocês têm previsão de quando vai estar operando e funcionando a pleno o projeto? É difícil dizer, pois a gente está construindo. O conteúdo que a gente teria para desenvolver esses aplicativos mobile para celular seria só no ano que vem. E mesmo assim, o conteúdo do ano que vem não é o conteúdo que a gente está usando para desenvolver. A gente está usando tecnologias que não são aplicadas no meio acadêmico, mas estão populares no meio do mercado, para a gente mesmo aprender já as tecnologias. Então, a gente está aprendendo, testando, errando e conseguindo. Então, por isso que ele vai demorar um pouquinho mais, porque a gente tem que aprender para poder aplicar. Sim, sim. E é uma coisa nova que não existe, né? Nem sequer os dados que alimentam o projeto. Sim. A gente está fazendo nossos aplicativos de localização para conseguir ter uma mente comum fazer, mas exatamente esse aplicativo não existe. E aí nós precisamos também ter sempre em mente aquela questão de ele ser prático, né? Não pode ser muito complicado. Tem a questão dos custos também, né? Que querendo ou não, como nós somos dois estudantes que, por causa da escola onde a gente estuda, não é fácil achar emprego, né? Sim. Então, nós dois somos desempregados. Então, é bastante complicado, porque a gente depende dos orientadores, da gente mesmo, né? Dos nossos pais, enfim, para o projeto poder seguir. E se alguém quiser apoiar nosso projeto, ele com certeza não é rápido.
Tá bom, então, fica aí o pedido. Você, empresário, que acredita em novas tecnologias, acredita na juventude, está em um grande projeto que pode ser, receber o incentivo e o investimento, né? E aí só procure vocês dois. Isso. Aham. Se quiser, pode também entrar nas nossas redes sociais pessoais, Pode Amanda falar. Rodrigues e Pedro Mitlick. E aí é só entrar em contato com a gente que a gente com certeza responde. Bom, e nós só podemos agradecer a presença de vocês dois aqui no Atualidade de Entrevista e desejar, né, que vocês possam concluir com êxito esse projeto e mais do que isso, né, que a sociedade, que a comunidade contribua, colabore, porque essa tem que ser uma ação de todos, né? Acho que é um compromisso de todos. Os empresários, que qual empresário não tem a mãe, a esposa, a filha, e de repente esse aplicativo pode estar auxiliando na segurança, né, de um familiar. Enfim, é um projeto aí que pode beneficiar a todas as mulheres. A gente que agradece a presença aqui, de poder divulgar nosso projeto, divulgar nossa escola e nossa pesquisa. Que a gente quer. Obrigada pela oportunidade, primeiramente. E obrigada por poder dar voz a essa mulherada e dizer que a gente com certeza juntas vamos conseguir. Ok, nós agradecemos ao Pedro e à Amanda e agradecemos você que está aí do outro lado, prometendo, na próxima semana nós voltamos com mais um programa Atualidade em Entrevista. Até lá!